Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje, terça-feira, 16 de abril, e essa chacoalhada que Elon Musk deu no sistema tá dando resultados, hein, meus amigos? Na minha opinião, tudo que está por vir ainda, porque essa história tá longe do fim, diferente do que disse o ministro Barroso, né? Elon Musk não é página virada. Eu já disse pra vocês, né? Quando esse cara põe uma coisa na cabeça, quando ele compra uma briga, ele vai até o fim. E, como nós sabemos, ele tem recursos ilimitados, e eu não me refiro só a recursos financeiros, né? O cara realmente é uma das pessoas mais influentes do mundo. Comprar uma briga com um cara que eles não podem ganhar. Essa é que é a questão. Mas, na minha opinião, tudo que foi revelado até agora, tudo que ainda está para ser revelado, pode resvalar favoravelmente no caso de reversão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E vejam só, tem até a velha mídia falando sobre isso, tá? Desde já, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E se for novo por aqui, já inscreva-se no canal e se estiver vendo pelo Facebook, siga a nossa página, tá certo? A coisa tá tão tensa, mas tá tão tensa que já tem até gente da velha mídia colocando isso aqui, ó. Barroso e Moraes entram em rota de colisão e briga ríspida acontece no STF, né? Então a gente viu algo parecido aí na semana passada. O ministro Barroso é o atual presidente do STF, enquanto o ministro Alexandre de Moraes é o presidente do TSE, né? Vai ser substituído aí pela ministra Carmen Lúcia brevemente. E antes das eleições de 2026, o ministro Cássio Nunes Marques é quem assume, né? Então, os dois podem estar aí nessa rota de colisão, como diz a velha mídia, talvez por conta dessa questão de Elon Musk, né? Talvez o ministro Barroso esteja agindo ali para isolar o ministro Alexandre de Moraes, porque vislumbra, talvez, que a coisa não tem como realmente retroceder, né? De qualquer maneira, meus amigos, a gente vê a velha mídia falando a respeito, a velha mídia criticando e expondo ainda mais o ministro Alexandre de Moraes, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, ó, Folha de São Paulo, O Globo e Estadão. Eles publicaram editoriais e matérias criticando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, os jornais tradicionais sobem o tom contra o STF e Alexandre de Moraes. Folha e Estadão fizeram editoriais falando sobre o que seriam excessos em decisões do Supremo quando é criticado. Globo defendeu o PL das fake news. Claro, né? A Globo tem que defender o seu peixe ali, porque o que tira a audiência da Globo são justamente as redes sociais, né? Então eles querem aí censurar as redes sociais. Claro que a Globo também serve de assessoria de imprensa do Lula e faz todas as suas vontades, né? Mas vejam só, a Folha é comandada pelo empresário Luiz Frias, que também controla o portal UOL e o PagBank, conhecido pelas maquininhas aí, né? O jornal cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, que além de ser do STF, preside o TSE, como eu falei para vocês. O texto, abre aspas, censura promovida por Moraes tem que acabar. Publicado neste domingo, dia 14, diz que é inconstitucional impedir alguém de se expressar nas redes sociais e que o certo é punir o que é publicado apenas após o devido processo legal, né? Não inventaram a roda, eu venho falando isso aqui há muito tempo para vocês, né? A Constituição veda a censura prévia e tudo mais, tem que se respeitar o devido processo legal e tudo mais, né? Mas é importante que um veículo tradicional, como a Folha, gostando ou não, é um veículo de imprensa tradicional, exponha isso, exponha o ministro Alexandre de Moraes. Eu questiono aqui os motivos que eles têm, né? Porque nos últimos anos, a velha mídia, como a Folha, e seus apadrinhados aí, seus companheiros, agiram ativamente contra a democracia no Brasil, contra o presidente Bolsonaro, contra projetos de interesse da população. E agora, né, não sei se acordaram, não sei se tem uma estratégia por trás disso, mas pelo menos estão ajudando a expor aí o que vem acontecendo, tá? E tudo isso, meus amigos, pode resvalar sim na questão da reversão da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Veja, saiu um artigo aqui publicado no JCO que diz o seguinte: inelegibilidade de Bolsonaro sob suspeita na visão do mais comunista entre os comunistas e com a informação intrigante de jornalista da Globo, né? Então, esse mais comunista entre os mais comunistas seria o presidente do PCO, que é o Partido da Causa Operária, né? Veja só, uma reflexão trazida à tona pelo mais comunista entre os comunistas, o presidente do PCO, Rui Pimenta, através do seu Twitter, nos faz refletir. Vejam só, abre aspas porque ele postou. A inelegibilidade de Bolsonaro é absurda. Ele foi declarado inelegível
por fazer uma conferência com a imprensa. Ele chamou os embaixadores para fazer uma conferência. Não vejo isso como causa para justificar a inelegibilidade. Os que apoiam Alexandre de Moraes falarão que isso é legal. Eu não vejo como mentir para as pessoas irá favorecer a luta em defesa dos trabalhadores e a luta revolucionária e socialista, né? Bom, aí ele faz o discurso clichê dele, que todos nós já conhecemos de cor e salteado, né? Estamos carecas de saber, mas é interessante que ele também fala ali algo que é óbvio, mas o importante é quem é que está falando. É o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, né? É o mais comunista entre os comunistas. E, claro, isso é notório, ele mesmo fala, né? O cara está dizendo isso, que a inelegibilidade de Bolsonaro é algo absurdo. E por que ele está falando isso? Será que ele gostaria de ver Bolsonaro nas urnas? É claro que não, né? Isso é óbvio. Mas ele está dizendo óbvio, ele está defendendo a lei. Ele está defendendo que realmente o que aconteceu não foi caso para a inelegibilidade, porque a Dilma fez a mesma reunião com embaixadores. Outra coisa, Bolsonaro foi condenado por abuso do poder político. Cara, os embaixadores por acaso votaram no Bolsonaro? É óbvio que não, né? Nem brasileiros eles são. Como é que eles votaram no Bolsonaro? Então, como é que o cara pode ser tornado inelegível por abuso do poder político nesse caso? Para fazer uma reunião com embaixadores, não faz nenhum sentido. Se fosse assim, a Dilma também teria que ficar inelegível, né? Teria até que sofrer o impeachment antes do que ela sofreu. Essa é que é a questão. Então é importante que o presidente do PCO traga isso à tona, porque pode reforçar futuramente um possível recurso aí da defesa do presidente Bolsonaro nesse caso de reversão da sua inelegibilidade. Sobretudo porque o presidente do TSE, antes das eleições de 2026 e durante, será o ministro Cássio Nunes Marques, né? Também vamos ter algumas mudanças ali na composição dos membros, o que pode favorecer esse caso do presidente. Então, repito para vocês algo que eu venho falando há muito tempo, né? É possível que o presidente Bolsonaro esteja nas urnas em 2026? Claro, é possível. Lula estava na cadeia até alguns anos atrás, hoje está na presidência, sabe-se lá como, né? Então o mesmo pode acontecer com o presidente Bolsonaro. Não cometeu nenhum crime, portanto não vai ser preso, mas é possível sim que ele esteja nas urnas em 2026. Eu acredito, né? Sobretudo porque a lei há de vigorar neste país novamente, não há mal que dure para sempre, né? Hoje a lei não é mais referência para nada, mas certamente um dia voltará a ser. E graças a Elon Musk, pode ser que esse dia esteja mais próximo ainda de chegar, né? Agora eu vou ler para vocês aqui, não sei se todo mundo viu, mas algumas informações dos documentos aí do Tweet Files, né, foram expostas durante uma audiência lá no Congresso Nacional, né? A gente viu aqui que algumas personalidades foram censuradas pelo Twitter, segundo a denúncia que traz o Schellenberg, que até já voltou para os Estados Unidos, né? E o Twitter, né? Veja só. Luciano Heng foi censurado, criticou um artigo do jornalista Guilherme Amado em um grupo de WhatsApp. Ele foi censurado por isso, né? Segundo o que traz a denúncia aí. Homero Marchese, que é um político, teria divulgado o banner de um evento em Nova York que indicava a localização de ministros do STF. Nossa, mas que grave, hein? O cara divulgou a localização de funcionários públicos pagos com erário público. Que grave isso, né? Bom, eu achei que transparência fosse um princípio da administração pública. Ao que parece não, né? Bom, a Jovem Pan também foi censurada porque referiu-se à condenação de Lula, sofrendo multas diárias de proibição de uso de termos que pudessem afetar a honra do ex-presidente. E tudo isso durante as eleições, hein? Gazeta do Povo reportou o apoio de Lula ao presidente da Nicarágua, que na verdade é um ditador. E hoje o Lula abertamente fala sobre isso, abertamente diz que acho que é Ortega lá, né? Enfim, são tantos ditadores, mas diz que apoia o cara abertamente, recebeu Maduro aqui, e nós fomos impedidos também de dizer que o Lula era amigo de Maduro, né? E hoje a gente vê que tudo isso era verdade. O antagonista publicou sobre um membro de facção criminosa, que provavelmente declarou apoio ao Lula, né? Foi censurado também. Revista Cruzoé divulgou a matéria amigo do meu pai, envolvendo Dias Toffoli, dispensa comentários, né? E o Brasil Paralelo, né? Olha só, criou um documentário Desordem Informacional, termo criado aí pelo ministro Barroso, que ele disse o seguinte, não, o fato sobre o Lula é verdadeiro,
mas pode levar a um entendimento descontextualizado, né? Então isso é a desordem informacional. Cara, é surreal isso aí. Bruno Ayub, que é o monarca, acusado de espalhar desinformação nas redes sociais. Desinformação para essa gente é tudo que eles não gostam. São as verdades sobre o Lula, né? Por exemplo, era desinformação que o Lula era amigo de Maduro? Era amigo de Ortega? Isso era desinformação porque foi qualificado como desinformação durante o período eleitoral. Depois que o Lula foi eleito, o Maduro vem ao Brasil. O Lula chama o cara de meu amigo, se espelha nele, o mesmo com o Ortega. Isso era desinformação? Aí aqui tá, né? E por último, Marco Sintra, que é um político, questionou a transparência eleitoral e interpelou o TSE. Também foi censurado, tá? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muitas outras pessoas aí que foram censuradas, inclusive eu, né? Tive um vídeo aí excluído e o canal no YouTube bloqueado por 7 dias. E não foram quaisquer 7 dias, né? Foram 7 dias antes das eleições. Antes das eleições. Eu tive aí 15.803 votos. Faltou muito pouco para eu ser eleito deputado estadual aqui em São Paulo. E aí? Se o meu canal não tivesse sido bloqueado por 7 dias, será que eu teria sido eleito? Será que isso teria feito diferença nas eleições, na minha candidatura? Com certeza sim, né? Então, muita coisa ainda está por vir. Como eu tenho dito, ninguém está falando sobre isso, mas se em tese houve essa censura ilegal à margem da lei no Twitter, também houve nas outras redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, no Google, né? Então, muita água está para rolar ainda debaixo dessa ponte, muita coisa está por vir. E baseado em toda essa censura seletiva exclusivamente em apoiadores do presidente Bolsonaro, eu tenho certeza que isso vai pesar aí numa possível reversão da inelegibilidade do ex-presidente. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.